Oi, gente! Olá, pessoal! Hoje nós vamos abordar sobre a castidade dentro do sacramento do matrimônio. Diferente do que muitas pessoas pensam, a castidade não é só para os solteiros. Às vezes as pessoas falam, quando eu namorava eu vivia a castidade. Quando eu era solteira eu vivia a castidade. Não, a castidade é para agora e para todos. Todos os batizados são chamados à castidade. Então isso não é para um estado específico de vida, mas para todos nós. Inclusive no sacramento do matrimônio. Inclusive para nós casados. Então se você é casado, você também é chamado a viver a castidade. O que pode acontecer é que talvez dentro da sua cabeça você pense, e associe a castidade à virgindade, Então eu já ouvi mulheres falar, eu não sou mais casta, porque ela já tinha perdido a virgindade. Não é isso. A castidade, ela não é somente ser virgem ou somente não fazer sexo, A virgindade é uma coisa, quem nunca teve uma relação sexual, quem não faz sexo tá tendo uma abstinência, e quem vive a castidade vive a sexualidade de maneira ordenada. Então, por exemplo, para um solteiro, a castidade passa pelo não fazer sexo, pela continência, Porque ele não é casado ainda e o corpo dele não pertence a outra pessoa, e o corpo da outra pessoa ainda não pertence a ele. Mas para nós que somos casados, a castidade inclui o ato conjugal. Isso, então a castidade, ela não passa também só pelo ato em si, mas a castidade no olhar, no ouvir, no falar. Então engloba muita coisa. Mas direcionada a nós, que somos casados, a castidade, ela também tem um sentido amplo, Por exemplo, um homem que é casado, no momento que a mulher, por exemplo, teve um bebê, teve o seu filho ali, ela tem um período que ela precisa de recuperação. Nesse momento, ele precisa guardar a castidade. Ele precisa entender o que a mulher está vivendo e ainda mais do que isso, se doar mais ainda por ela, porque ela está necessitando realmente dessa presença dele. Ou, por exemplo, sou um homem casado, minha esposa está tudo bem, podemos ter relação, só que quando eu saio na rua, eu ainda guardo a minha castidade, eu não olho para outros lados, eu não desejo outras mulheres, eu tenho dentro de mim que eu sou de alguém. Então, isso também é viver a castidade. Isso também vale para as mulheres, Porque apesar de ser uma coisa assim mais voltada dos homens, Essa questão do olhar, muitas mulheres passam também por essa dificuldade, Não somente às vezes de desejar um outro homem, mas também de querer ser desejada por alguém, Então, uma vez a gente ouviu um vídeo, foi o Padre Paulo, que falava que o homem tem a vontade de olhar, mas a mulher tem a vontade de ser olhada. Então, tudo isso a gente tem que tomar esse cuidado. E o Alex falava, sobre os períodos de continência dentro do casamento, que se fazem necessário, talvez por um resguardo de pós-parto, ou talvez uma doença, Às vezes a mulher tá com algum tipo de doença, o homem, uma indisposição. Acontecem momentos assim na vida do casal, Então a gente precisa guardar o amor nesse momento para que a gente consiga não somente expressar aquilo que sente através do ato conjugal em si, mas de todo o relacionamento, de toda a nossa afetividade, com carinho, com cuidado. E também tem uma coisa que às vezes a gente acaba deixando passar batido, é que os casais que são casados, eles têm um dever com o outro pelo ato conjugal, Que se chama débito conjugal. Então assim, se eu não tenho um motivo, por que negar de me doar para o meu esposo também no leito conjugal? Então, já ouvi mulheres que falavam, eu não estava muito afim, de ter uma relação com o meu marido, então eu falei que estava com dor de cabeça. Inventou uma dor de cabeça só para não ter um momento com o esposo. Isso tá errado. Daiane, significa que eu tenho que ter relação a todo momento, basta que ele queira? Não se trata disso, porque a relação, ela é uma entrega, ela é uma doação. Então, se alguma coisa ali está fazendo com que a gente não queira se doar ao outro, a gente precisa ver no nosso relacionamento o que não está legal, para a gente conseguir ordenar a nossa vida, para viver melhor a castidade dentro do matrimônio. Então, busque viver essa castidade de uma forma santa, de uma forma reta, que você vai colher os frutos, e frutos profundos. Deus abençoe, gente. Até mais.